O Dr. Lauro Schuch terá 3 minutos para formular, 1 minuto para formular a sua pergunta. Escolherá o candidato que terá 3 minutos para responder. Eu vou fazer a minha pergunta para o Dr. Vadir da Luz. Dr. Vadir, nós, em 2003, concorremos em chapas separadas e o resultado daquela eleição apontou um desejo da advocacia que houvesse mudanças. O resultado dos nossos votos foi superior ao resultado obtido pela chapa vencedora. Em 2006, isso nos levou a construir uma unidade, e esta unidade foi por conta deste quadro apontado pela advocacia, por esse desejo de mudança, e nós, então, amadurecemos isso em torno de alguns projetos e compromissos. Um desses compromissos era o de que o senhor não seria candidato à reeleição. Isso aconteceu na casa do escritório do Dr. Nilo Batista. O que mudou com relação àquele cenário em que esse compromisso foi assumido? Passo a palavra ao Dr. Vadir, pelo prazo de 3 minutos para a resposta. Que, infelizmente, o senhor não conquistou a confiança das pessoas que caminham comigo há muito tempo e mostrou na sua atuação como vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil que ainda não era chegada a sua hora, né, de aspirar à presidência. Esses acordos, eles têm que ser validados nas ruas. Esse acordo tem que ser, os seus termos, eles têm que ser confirmados no dia a dia, no cotidiano, com exemplos, com medidas, com atitudes, né? E, infelizmente, o senhor não conquistou essa confiança da maioria esmagadora, né, das pessoas, né, que comigo marcharam em linha reta até chegarmos à direção da Ordem dos Advogados do Brasil. E, afinal de contas, eles têm razão, né? Porque quando nós vemos declarações suas hoje, né, o senhor critica coisas, né, das quais o senhor participou. O senhor critica a contratação da Unimed, a qual o senhor teceu loas públicas, né? Está aqui no jornal para quem quiser ver. O senhor, em relação a anuidade, afirma que a anuidade poderia ser menor e não abriu a boca no Conselho quando se fixou o valor da anuidade. O senhor agora se junta, né, com um grupo chamado Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito, claramente contrário ao exame de ordem, que no seu site, né, aparece, né, com o senhor apoiando, aliás, participando das suas panfletagens. E o senhor vai ter que dizer, é por isso que o senhor não conquistou a confiança, o senhor vai manter o exame de ordem ou vai voltar a ser aquilo que já foi? Então, por conta, né, de o senhor não ter conquistado a confiança dessas pessoas, efetivamente, eu tenho que lhe dizer que o meu compromisso é com a advocacia, meu compromisso é com a cidadania, e os compromissos que eu assumi com a cidadania foram todos, com a advocacia foram todos rigorosamente cumpridos. E não foi à toa que cerca de 17 mil advogados em abaixo-assinado exigiram a minha permanência na OAB. Se o senhor soubesse esperar mais um pouco, né, talvez nós estivéssemos compartilhando de todo esse sucesso da gestão. Mas, da mesma forma como fez no passado com o meu antecessor, Vossa Senhoria é muito apressado. Vossa Senhoria acha que é sempre seu momento. Vossa Senhoria acha que está ungido, né, que está destinado a ser presidente da OAB. Mas só quem pode decidir isso são os eleitores. E me parece que os eleitores não estão querendo muito a sua chegada àquela cadeira. O candidato Lauro Schuch terá 1 minuto para a réplica. Bom, o que nós vimos aqui, na verdade, é que a Ordem dos Advogados do Brasil tem os seus destinos ditados por um grupo, né, que, num determinado momento, para chegar ao poder, para cumprir um projeto político de poder, tá, a unidade valia, mas depois os compromissos são postergados, porque mais importante
no que, na verdade, é a alternância, a defesa de valores democráticos, historicamente sustentados pela Ordem dos Advogados do Brasil, é a manutenção de um espaço de poder conquistado por este grupo que avalia. Eu, doutor Vadir, com toda a franqueza, tenho respeito por muitas pessoas que lhe seguem, mas a avaliação que eu me submeto não é do seu grupo, porque até nem vejo nesse grupo advogados que estejam absolutamente comprometidos com as questões da advocacia e que, no passado, essas pessoas entenderam que esta unidade era a unidade necessária. E não foi isso que o senhor me disse no seu gabinete, quando justificou para mim o porquê da ruptura. O senhor me disse que o senhor tinha um projeto político e que precisava de mais um mandato para consolidar esse projeto político. O senhor pode ter um projeto político que quiser, mas deixa a advocacia ter o seu próprio projeto. Vou pedir à plateia para se abster de qualquer manifestação desse tipo, porque foi acordado com todos os candidatos que o debate fosse de forma urbana, educada, que tinha sido seguido até o momento. Eu peço mais uma vez que a plateia aqui se abstenha de qualquer comentário, de qualquer manifestação desse gênero. Passo a palavra ao doutor Vadir, em tréplica, pelo prazo de 1 minuto. Eu vou evocar aqui uma figura muito querida ao atual vice-presidente, o ex-governador Leonel Brizola, né, onde dizia que alguns cristãos novos que quisessem se dizer de oposição tinham que se banhar 2 vezes na água do Rio Jordão. Nós banhamos o doutor Lauro várias vezes na água do Rio Jordão e não adiantou. Né? E não se trata aqui de chancela de grupo. É da grande massa da advocacia, nós precisamos consolidar o modelo. Projeto pessoal, o doutor Lauro tem desde lá atrás, né? Basta lembrar o que disse o doutor Celso Fontinelli em 2003, né? Numa carta que muitos aqui devem lembrar. 20 segundos. O doutor Lauro, quando tem seus interesses contrariados, diz diametralmente o contrário do que disse anteriormente. Aprovou as contas da CAARG e em 2003 foi lá sentar o malho nas contas da CAARG. E assim está fazendo conosco hoje, uma repetição da história. Por isso, 17 mil advogados clamaram pela minha permanência à frente da ordem. Segunda rodada, segundo candidato que irá... Senhor vereador, eu estou respeitando aqui o pedido, né, de que não haja manifestação de claque. Agora, já foi pedido mais uma vez, então, por favor, que a plateia se abstenha de qualquer manifestação. Por favor. Dr. Vanderlei Rebelo terá 1 minuto para formular sua pergunta e escolherá um candidato que não poderá ser o Dr. Vadir. Pode. Eu queria que eu falasse. Vou perguntar ao doutor Lauro, então. Doutor Lauro, o senhor comentou aí sobre essa resolução 62 do CNJ. Podia discorrer mais sobre ela para mim, por favor, aí, para a gente entender melhor isso, por favor? Não, essa Só um minuto. Com prazo de 3 minutos.